criação de família, aparador, parâmetros. Então a gente já tem os nossos planos de referência. Agora a gente precisa informar ao Revit que medidas são essas. As informações de parâmetros em relação às medidas, a gente cria através das cotas. Então a gente vem aqui no comando de cota e eu vou selecionar este plano direito até o plano esquerdo e eu vou posicionar minha cota em qualquer lugar. Vou selecionar os fundos até a frente e vou posicionar a cota em qualquer lugar. Com isso, eu vou dizer para ele que isso daqui é a largura e isso daqui é a profundidade. E eu vou marcar também que isso é a espessura da estrutura da caixa, isso também, e isso aqui também é a espessura. Ok? Agora, para eu passar essa informação para ele, eu preciso selecionar a cota, então eu vou apertar ESC aqui. Com a opção de seleção, eu vou selecionar essa cota e eu vou acrescentar uma legenda a ela, eu vou acrescentar um parâmetro a ela. Diferente da janela, que a gente tinha aquela lista pré-configurada de opções e de parâmetros, no template de mobiliário, eu não tenho nenhum parâmetro pré-configurado. Então a gente vai precisar criar o nosso parâmetro. Eu venho aqui na opção Criar parâmetro e vou informar que isso daqui é a largura. Ok. Ele já reconheceu como largura. Vou selecionar esse daqui, criar parâmetro, profundidade. Vou selecionar essas três, criar parâmetro, espessura. Ok? E agora a gente vai fazer um teste para ver se a modelagem segue esses parâmetros. Vou alterar a largura para 1000 milímetros, ou seja, 1 metro. A espessura permaneceu com 20, que é o que a gente queria. A profundidade eu vou mudar para 300 milímetros, 30 centímetros. O vazio permaneceu. E eu vou trocar a espessura para 30 milímetros, 3 centímetros. Vocês podem ver que em todos os lados ela se ajustou automaticamente. Ok? Então os nossos parâmetros estão corretos, a modelagem está correta. Vamos ver como é que está ficando o nosso 3D. Aqui no nosso 3D a gente consegue ver que a parte superior e inferior da estrutura da caixa não segue a medida da espessura, porque a gente só criou os planos de referência e os parâmetros em planta. Então a gente precisa fazer essa configuração numa elevação. Então por isso eu vou aqui na elevação, de frente, e eu vou criar os planos para informar os parâmetros em relação à altura. Então eu venho em criar plano, o plano mais alto que vai ser a altura do aparador. Vou criar um plano que vai ser a altura da caixa do aparador e vou criar também os planos para a espessura da caixa do aparador. Vou aproximar o zoom para ficar mais fácil da gente ver e eu vou alinhar a minha modelagem aos planos referenciais. Então venho em alinhar, dou como referência o plano, seleciono a linha do modelo e tranco o cadeado para ele seguir a referência. Seleciono o plano, dou como referência o modelo e tranco o cadeado. Certo? Então agora o nosso modelo vai seguir os nossos planos referenciais quando a gente alterar os parâmetros. Mas a gente precisa informar que parâmetros são esses. Para isso a gente vai criar as cotas do ponto mais alto até o nível de referência, vai ser a altura do aparador. Da parte superior do modelo até a parte inferior do modelo vai ser a altura da caixa. Do nível de referência até o plano inferior vai ser a altura do pé. E deste plano até este vai ser espessura. E deste plano até este vai ser espessura. Como o parâmetro da espessura já existe, eu vou selecionar essas duas cotas e informar que isso daqui já é a espessura. E ele já ajusta o tamanho para o que a gente tinha configurado. E agora, como precisa fazer 3 parâmetros de uma vez, eu vou abrir o comando tipo de família para a gente criar de uma só vez esses 3 parâmetros. Aqui em tipo de família eu tenho a lista dos parâmetros que eu já criei para essa família. E para criar um novo parâmetro, eu venho aqui em novo parâmetro. E eu vou criar o parâmetro
altura total. Vou criar o parâmetro altura da caixa e o parâmetro altura dos pés. E eu já posso definir o valor de cada parâmetro. Aqui eu vou colocar 750 milímetros de altura. A caixa vai ter 30 centímetros, então 300. E a altura do pé vai ter 450. Ok. E agora eu vou dizer que esta cota é a minha altura total. Que esta cota é a altura da caixa. E que esta cota é a altura dos pés. Certo? Agora a gente pode testar os nossos parâmetros. Vamos alterar o valor da altura da caixa para ver se está tudo certo. Vou mudar a altura da caixa para 200. E vocês vão ver o que acontece. Ele deu erro. Por que ele deu erro? E eu vou colocar remover restrição para vocês entenderem. O erro que ele está acusando é porque este plano, que deveria ser a base da caixa, está preso por causa desse plano da altura dos pés. Ou seja, se eu mudar a altura da caixa, a altura do pé tem que mudar junto. Se eu mudar a altura total, a altura do pé tem que mudar junto. E se eu mudar a altura do pé, a altura da caixa tem que mudar. Porque esses três parâmetros eles estão relacionados entre si. Um depende do valor do outro para ajustar o seu próprio valor. O que significa isso? Isso é uma equação matemática. Mas não vamos criar pânico. Eu vou dar um Ctrl Z e eu vou abrir o tipo de família que vai ficar mais fácil explicar. E é por isso que eu tenho o campo fórmula. É justamente para a gente fazer esses ajustes quando um parâmetro depende da medida do outro. Então, eu posso considerar que a altura total é a altura dos pés mais a altura da caixa. Quando eu aperto Enter para confirmar essa informação, vocês vão ver que a altura total ela deixa de ser editável e passa a ser uma consequência da soma dos outros dois valores, certo? Eu vou apagar essa fórmula e eu vou escrever aqui a altura da caixa, que é a altura total menos a altura dos pés. E ele trava este valor como uma consequência da subtração destes valores. E eu posso fazer isso para os pés também. Mas, o que eu preciso pensar? Eu tenho três parâmetros numa equação de duas variáveis. Então eu preciso pensar quais variáveis são mais importantes para mim. O que eu quero editar posteriormente, quando eu estiver usando essa família? Eu quero poder editar a altura total, ou eu quero poder editar a altura da caixa, ou eu quero ter controle sobre a altura dos pés. O que é mais importante para mim e o que é menos importante para eu deixar como a resultante da fórmula. Para o nosso caso aqui agora, eu vou deixar como resultante a altura dos pés, porque eu quero ter controle sobre a altura total do meu aparador e a altura da caixa. Eu quero poder regular esses dois valores. Então, este terceiro valor, a altura dos pés, vai ser consequência dos outros parâmetros. Então, por isso, eu vou apagar essa fórmula aqui e eu vou escrever a fórmula na altura dos pés. Uma informação muito importante. Aqui neste campo, eu preciso escrever exatamente o nome do parâmetro. Se eu escrever, por exemplo, altura minúsculo menos a altura da caixa, vocês vão ver que ele rejeita a fórmula, porque ele não reconhece essa informação que tem um dado diferente em relação a essa, ok? Então eu tenho que escrever exatamente igual. Altura total menos altura maiúsculo da caixa maiúscula. E ele já reconheceu os valores e já fez a conta da resultante. Agora vocês vão ver que eu consigo editar estes dois parâmetros e a altura do pé se ajusta automaticamente para a posição correta dele. Só que eu não posso editar esse parâmetro. Se eu clicar aqui, ó, quantas vezes eu quiser, eu não consigo editar esse valor, porque ele vai ser sempre uma resultante da combinação destes dois parâmetros. Ok?